Olá! Hoje iremos continuar nossa revisão sobre carboidratos e proteínas. Revisando primeiro sobre carboidratos, que eles fazem parte de 90% da matéria seca dos vegetais, ou seja, todas as substâncias que sobram depois de você retirar a água, a grande maioria dos vegetais é em formato de carboidrato. E eles fornecem a maior parte da caloria da nossa dieta diária. Uma característica interessante de alguns tipos de carboidratos é o poder do corante, que é aquela capacidade de proporcionar um sabor doce, um gosto doce. E como principais carboidratos utilizados na agroindústria, nós temos o amido e a sacarose, como nós já tínhamos visto, sendo que o amido é a principal reserva energética dos tecidos vegetais e já um outro tipo de carboidrato, o glicogênio, é o carboidrato de reserva energética dos tecidos animais. Aqui eu trouxe um esquema, tá, para vocês relembrarem e estudarem novamente sobre a classificação dos carboidratos. Primeiro, aqui no lado esquerdo, nós dividimos os carboidratos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Tá? Os monossacarídeos são as unidades básicas dos carboidratos e que, ao se ligarem a outros monossacarídeos, através de ligações glicosídicas, nós temos carboidratos de tamanho intermediário, chamado de oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos podem ser de 2 em 2 aminoácidos, de 3, de 4 até de 20, segundo alguns autores, para outros até 10, tá? Mas a maioria dos autores dizem até 20. Passou disso, em unidades muito grandes, tá? Muitos aminoácidos ligados entre si, ligados por ligações glicosídicas, nós temos os polissacarídeos. Entre alguns exemplos de monossacarídeos, uns 3 exemplos que nós estudamos bastante, é a frutose, a galactose e a glicose. Entre os oligosacarídeos, os mais conhecidos são os que estão constituídos por 2 aminoácidos ligados por ligações glicosídicas, que são chamados de sacarídeos. Entre eles, a sacarose, a lactose e a maltose. Lembra da lactose, que é o principal carboidrato simples no leite, e a sacarose no açúcar comum, a maltose, o açúcar no malte, sendo que a maltose é formada por 2 moléculas de glicose, por isso eu tenho uma setinha vermelha 2 vezes, já a lactose é por uma unidade de galactose e uma de glicose, as setinhas em verde, e a sacarose é a união da frutose com a glicose nas setinhas azuis. Como exemplos de polissacarídeos, nós temos amido, celulose, hemicelulose, pectina, glicogênio e agar. Nós falamos sobre cada um deles na aula. Temos que relembrar também sobre a inversão da sacarose, tá? Que é aquela mudança estrutural e química que se tem na molécula de sacarose, onde a sacarose ela é quebrada para produzir moléculas de glicose e frutose, que tem algumas vantagens, entre elas o aumento do sabor doce, da intensidade, o aumento da solubilidade, então você consegue dissolver maior quantidade de produto em um mesmo volume de solvente, reduz também a formação de cristais e o produto fica mais cremoso, tá? Outro ponto, alguns exemplos de algumas características de alguns polissacarídeos dos que a gente estudou, tá? Existem outros que nós estudamos antes, mas eu destaquei aqui alguns. A pectina, que é presente principalmente nas cascas de frutas, usado para produzir a textura de gel nas geleias, dá firmeza nos tomates enlatados, pepinos em conservas dietéticos, também é utilizado como estabilizante de bebidas e sorvetes. Nós falamos também sobre fibra solúvel e insolúvel, tá? E as diferenças entre elas, revejam isso. Nós falamos também das gomas, tá? Que elas podem ser utilizadas como espessantes com caráter de formar gel ou não, ou seja, ela vai dar uma textura mais, popularmente, como se diz, mais grossa. Então, ela vai proporcionar viscosidade, vai deixar ela mais espessa em relação ao produto sem adição desse tipo de substância.
As gomas, elas são um grupo, no caso, e é formado por várias substâncias. Exemplos: goma guar, goma xantana, goma carragena, agar-agar, alginato, de fácil compra de alguns desses produtos naquelas lojas, por exemplo, de produtos naturais. Nós também falamos sobre o uso dela, né? Por que você usa, além de ser espessante, você também tem como vantagem melhoria da textura, estabilização das emulsões e espumas, aumento da manutenção da viscosidade, ela auxilia na fixação de aromas e prevenção de cristalização de açúcares simples. Pode ser utilizado desde o produto de preparo instantâneo até bebidas, alguns tipos de molhos, produtos de confeitaria e panificação, derivados de carnes como as salsichas e alguns derivados lácteos. O amido, que é o mais conhecido e o mais utilizado, polissacarídeo no setor de alimentos. Ele, como a gente já tinha dito, é a reserva energética vegetal. E nos alimentos ele vai ter a função de quê? De ser ligante, estabilizante de espuma, anti-envelhecimento de pão, geleficante, umectante, texturizante e espessante. E lembrando que o amido ele produz soluções de baixa viscosidade quando você dissolve na água fria, por exemplo, quando a gente dissolve amido de milho na água ainda fria. Então, depois que você leva ao fogo, é que ele vai pegar uma consistência, devido principalmente à gelatinização do amido. Aqui, falando em gelatinização, revendo aquela imagem que a gente trabalhou bem, o grânulo de amido ele vai absorver água, depois ele vai romper e parte das moléculas de água vão ficar retidas entre as moléculas de amido, dando aquela sensação de gel que você encontra em produtos que tem amido gelatinizado. E quando esse gel resfria, ocorre a chamada retrogradação do amido, tá? Que tem como consequências redução do volume, aumento da firmeza do gel e cinérese, que é a liberação de algumas moléculas de água que estavam lá retidas entre as moléculas de amido durante o processo de gelatinização. Nós vimos também os amidos modificados, tá? Os amidos modificados, como o nome já diz, são amidos que são modificados de forma proposital, porém por processos seguros, para você ter características mais desejadas, seja a característica para tornar o gel que esse amido produz mais firme, menos firme, para ele ser de fácil dissolução em água em uma temperatura baixa, você não precisa aquecer o produto, ele já está pré-gelatinizado, por exemplo, que são utilizados em vários tipos de produtos, desde molhos, sobremesas instantâneas ou aquelas de fácil preparo, que vem nas caixinhas, as sopas, em alguns fabricantes de maionese e alguns doces e produtos de confeitaria. Dividir aqui as principais características dos açúcares, que seriam tanto os monossacarídeos como os carboidratos de tamanhos menores, como os disacarídeos, tá? Eles têm características de higroscopicidade, ou seja, ele tem a característica de absorver a água, tá? Tem característica de solubilidade, dependendo de qual tipo de açúcar que nós estamos falando, ele tem um percentual ou um nível de solubilidade nos diversos tipos de substância, como por exemplo, ele é mais ou menos solúvel em água, depende de que açúcar você está trabalhando. Tem a característica de formar cristais, que é bom, por exemplo, para produzir o açúcar cristal, que a gente usa para adoçar café, adoçar o suco, e pode ser ruim no caso se você estiver produzindo um produto com uma textura que tem que ser cremosa, um sorvete, uma sobremesa, tá? Então, se ele tiver muitos cristais, dá a sensação de que é areia. Então, a característica que depende ser boa ou ruim do produto que você está tratando. E também o poder edulcorante.
E de polissacarídeos, as duas principais propriedades é a viscosidade e a gelificação. Nós falamos também sobre algumas reações de escurecimento não enzimático, entre elas a caramelização e Maillard, tá? Que vão passar as substâncias por transformações e no final produzir um grupo de substâncias de coloração escura que tem alto peso molecular, tá? Sendo que essas reações podem ser desejáveis ou indesejáveis, como nos bolos, na casquinha do pão, na torrefação do café, são reações desejáveis. Porém, esse escurecimento ele pode ser indesejável já em outros produtos, como no pescado salgado, nos sucos de fruta, no leite em pó, tá? Então, esses escurecimentos você nem pode dizer que é bom e nem ruim antes de identificar em que alimento e qual o objetivo de utilização daquele alimento. Aqui também uma tabela dando uma simplificação de comparação entre os dois tipos de escurecimento. Nós temos Maillard, tá? Que ele não, assim como a caramelização não necessita da presença de oxigênio, tá? Então é a reação que ocorre sem ter o oxigênio como limitante da reação. Maillard e caramelização, os dois precisam de açúcar e se diferenciam principalmente porque a caramelização só necessita do açúcar, enquanto Maillard precisa de uma reação entre açúcar e proteínas, ou os aminoácidos dessas proteínas. Maillard, a reação é favorecida em um pH mais alcalino, ou seja, mais básico, diferentemente da caramelização, e o nome do produto final produzido, apesar de serem de coloração escura em intensidades diferentes, dependendo do tipo de reação e da intensidade da reação e do tipo do alimento, em Maillard, o grupo dessas substâncias de coloração escura são chamados de melanoidinas, não é melanina, melanina é na pele, tá? Isso é melanoidinas, e de caramelização são os caramelos. Bom, sobre as proteínas, que é um assunto mais recente, a gente viu que a proteína, assim como lipídio e os carboidratos, são macronutrientes, ou seja, são nutrientes necessários em uma dieta em quantidades maiores do que vitaminas e sais minerais, que são micronutrientes. E eles têm várias funções, desde crescimento, manutenção, reparo e até regulação do corpo. E também podem ter características de defesa, contração muscular, estrutural, entre outras. Nós vimos também que as proteínas são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, de grande peso molecular, que tem muitos átomos nessa molécula, assim como os polissacarídeos, tá? E eles são formados pela união de vários aminoácidos através de ligações peptídicas. Lá nos carboidratos nós tínhamos união entre os monossacarídeos por ligações glicosídicas. E aqui são ligações peptídicas, sendo que a unidade básica das proteínas são os aminoácidos, enquanto a dos carboidratos são os monossacarídeos. Revisando também que as proteínas se distinguem pela quantidade um pouco maior, tá? Uma quantidade maior, mais significativa dos diátomos de nitrogênio em sua composição em relação aos lipídios e os carboidratos. Não é à toa que uma das formas de se analisar proteína é exatamente através da análise de quantidade de nitrogênio e substâncias nitrogenadas e a sua conversão para a produção do valor total de proteína. A molécula pode conter carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, sempre tem esses 4 elementos, porém pode conter outros, como ferro, zinco e cobre e enxofre. Como eu já tinha falado, aqui a estrutura básica das proteínas são os aminoácidos, também chamados de AA, não confundir AA com atividade de água, tá? E todos os aminoácidos têm uma estrutura semelhante, diferenciando-se apenas pelo chamado grupo R, que você pode chamar de ST, o grupo que você quiser, tá? Ele vai ter sempre esse carbono alfa central com 4
ligantes, um hidrogênio, um grupo amino e um grupo ácido carboxílico. Todos têm essa estrutura. O que estiver ligado no lugar desse R é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Aqui só mostrando a ligação peptídica, que é entre dois aminoácidos, sendo que é entre um grupo carboxílico de um aminoácido e o grupo amina do aminoácido seguinte. Nunca dois aminoácidos de um aminoácido. Nunca um grupo amina de um aminoácido com o grupo amina do outro. Sempre um carboxílico e uma amina. Nós vimos também que as proteínas têm uma relação muito íntima com a forma estrutural delas. Então, a forma tridimensional de uma proteína, ela é muito importante para a função que essa proteína vai exercer. Nós vimos as estruturas das proteínas, que elas têm a estrutura primária, com ligações fortes, que são as ligações peptídicas entre um aminoácido e outro, e seguido temos ligações mais fracas, que vão compor estrutura secundária, terciária e até uma estrutura quaternária. E são aí essas três últimas estruturas, a secundária, a terciária e a quaternária, que poderão ser modificadas, alteradas durante o processo de desnaturação, mas não a quebra da ligação peptídica na estrutura primária. E aí a gente vem para desnaturação, que pode ser um processo reversível ou não, que vai alterar exatamente essa estrutura espacial ou 3D ou forma da proteína, tá? E tem como algumas características principais. Se torna menos solúvel ou até insolúvel, em água no caso, aumento da viscosidade do alimento, maior sensibilidade à quebra por enzimas e digestibilidade aumentada na maioria dos casos, mas há exceções. Alguns fatores que vão interferir nesse processo de desnaturação: o calor, assim como alterações de pH e de concentrações salinas podem favorecer o processo de desnaturação ou tornar a proteína mais estável e dela não se deteriorar, não se desnaturar. Depende dos valores, depende da proteína e da combinação desses fatores. Os processos de desidratação, o contato com algum solvente como álcool, reações físicas de consequência de agitação, de amassamento, como ocorre na produção de massas para pães, congelamento também. Então, são fatores que podem, isoladamente ou em conjunto, tornar em graus diferentes uma proteína na forma desnaturada. Alguns exemplos de proteínas importantes em várias áreas de categorias de alimentos: o glúten nos produtos de panificação ou produtos que tenham produção a partir de uma farinha que contém glúten, como a farinha de trigo. Nós temos também as proteínas actina e miosina, que são importantes na textura e suculência de produtos cárneos, assim como outras proteínas, mas essas são as mais conhecidas. Nós temos também as caseínas, as células de caseína, que são importantes nos produtos lácteos, e as proteínas que estão presentes na clara do ovo, como a albumina, que auxiliam na estrutura dos biscoitos. Aqui um quadro final que nós já tínhamos até visto, tá? Que fala um exemplo de alimento e que propriedades funcionais das proteínas são importantes nesse alimento. Por exemplo, na produção de queijo é importante as características de emulsão, viscosidade e gelificação. Nós falamos sobre todas essas propriedades na aula de proteína, relembre. Emulsão, na caso de produção de maionese, em bebidas, é importante as características de solubilidade, saber quem é mais ou menos solúvel para você poder utilizar e decidir que tipo de proteína utilizar. Viscosidade, na massa alimentícias e pães, a capacidade de formação de massa também é primordial. Vimos também as fontes de proteína. Nós temos as mais convencionais, que são as proteínas de origem animal e vegetal, e entre elas as vegetais são as menos
conhecidas do público em geral, pelo menos no nosso país. E temas não convencionais, que não são muito utilizados, mas podem, depois de muitos estudos, virem a ser uma boa fonte de proteína de qualidade, sendo que proteína de qualidade é aquela que apresenta maior quantidade de aminoácidos essenciais e nas quantidades necessárias para a boa regulação do corpo. Aqui algumas referências, façam os exercícios, mandem suas dúvidas, revejam o material e até a próxima aula.